Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos, boa noite, Leandrão, boa noite, Everton, Márcia, Gilson, Yara, Lucas, Marcela, Ítalo e os que vão assistir depois ou que chegarem depois. Hoje nós estamos fazendo aí esse encontro do mês de junho, sempre a primeira segunda-feira útil do mês, porque pode cair uma segunda-feira que seja feriado, tá? Eu ia ver se eu estava falando besteira, mas tá certo. E hoje com o tema que nós temos para falar de prospecção. Esse é um dos temas, acreditem se quiser, em vendas mais procurados. E a gente vai falar um monte de coisas aqui que, em tese, é para você nunca mais ter dúvidas sobre o que fazer nesse caminho aí, ou pelo menos uma rota de como percorrer esse tema. Para isso, pessoal, eu vou dividir a minha tela aqui, eu preciso só te deixar vocês aparecendo em algum lugar. Leandrão, boa noite, seu Leandro, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Esse, graças a Deus, é maravilhoso. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a apresentação. Só preciso de um feedback de vocês aí, se vai aparecer a minha apresentação para vocês. Deixa eu pegar esse cara aqui. Tá aparecendo ou não? Tá sim. Eu quero morrer, beleza? Aparecendo aqui. Tá Então, sim, beleza. Rafa. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, pessoal. Só relembrando, então, dentro desse contexto do que a gente montou de vendas de verdade, hoje nós estamos num dos encontros desse ao vivo, né? Nessa conversa que a gente tem, onde eu trago um tema, um conteúdo, e depois eu abro para a gente poder trocar ideia e conversar sobre o tema que vocês, as perguntas sobre o tema e, caso não, até sobre outros temas que vocês queiram, o espaço que existe para isso. Lembrando, né, quando eu montei esse lance do PEV aí, do profissional em vendas, é porque eu acho que tão importante quanto tacar fogo nessa fogueira, tem um curso lá, como são 17 aulas, e eu recomendo a todos que assistam e reassistam os módulos que estão lá, é a gente estar numa fogueira mesmo, estar perto de algum conteúdo, porque não tem fim. O conteúdo de venda você pode estudar, mas ele tem um começo, você aprende um monte de coisa no início, mas fim, sinceramente, eu ainda não vi o fim da parada, né? Então a gente todo mês vai ter conteúdos. Eu queria dar uma passadinha num acordo que eu fiz com todos aqui. Vocês fizeram um investimento para ter acesso ao curso. Além do curso, a gente ganhou alguns bônus aí. Um deles são esses encontros, esses 12 encontros que todos têm acesso durante o ano aí. E o acordo que eu tenho com vocês é: minha missão é fazer o que vocês investiram ficar pouco, né? Você fala, putz, grila, cara, eu gastei uma grana lá, já comprei um monte de porcaria na internet aí, que nunca leva. Pô, eu tô há 12 meses com esses caras, né? Com o Rafa lá, e fiz o curso, e estou acompanhando o processo com ele, e tem pergunta no grupo, e tem conteúdo, e chegar uma hora que você fala, cara, valeu. Graças a Deus eu já tive alguns de vocês aqui que já me mandaram, pô, já tá pago com o conteúdo da aula 2, da aula 3. E o meu acordo nesse caso é, se esse valor que vocês investiram, esse preço que vocês investiram for menor do que o valor que vocês virem, vocês têm que indicar para alguém. Essa é a única acordo que a gente faz aí. Minha missão é que vocês indiquem para outras pessoas. Ok? Acordo feito, vamos adiante. No último encontro que a gente fez, eu trouxe esse conteúdo aqui, que ele não foi colocado no PEV. Propositadamente, ele literalmente traz 3 esferas que nós, quando a gente quer se profissionalizar nesse mundo de vendas, a gente tem que olhar. A esfera do planejamento, a esfera da preparação para uma visita, ou para um contato, ou para uma abordagem, e a esfera do método. E é natural que a maioria das pessoas comece olhando para o método, né? O que eu falo, como eu abordo, mas esses 3 caras têm importância igual. No último encontro que a gente teve, na primeira encontro, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas 3 variáveis. Eu tenho um resultado, que ele nada mais é do que volume versus conversão. E aqui eu até expliquei um pouquinho o que era a conversão. Conversão é o ticket, então o que é o resultado? O resultado é volume de atividades que eu consigo fazer, produtividade versus a minha capacidade de, naquele tempo que eu estou fazendo algo, ter uma conversão boa. E quando a gente pega cada uma das fórmulas aqui, conversão é o ticket versus o aproveitamento meu, de cada 10, quanto, né, eu consigo converter. Esse é um número que todos que estamos, né, todo mundo que entra para a área de vendas tem que ter muito claro, assim, qual que é a minha conversão atual? Ela pode variar de um dia para o outro, mas no mês ela te mostra
como é que você anda, né? E volume é a produtividade, volume de atividades que eu faço e quanto que eu tiro de resultado daquilo. Então, a gente falou disso na última aula, e aí dentro de planejamento eu tenho esses 3 caras, né? Um profissional em vendas, ele tem cultivo, ele cultiva uma carteira de clientes com eles, brotam mais vendas dos mesmos clientes, indicação dos mesmos clientes, oportunidades que vêm desses clientes, ticket maior desses clientes, né? Upsell aí, quando a gente tem opção de produtos melhores. Então, o cultivo é algo que faz parte da rotina do profissional de vendas. A maior parte das pessoas que você vai encontrar em vendas não tem esse cara aqui, esse cara não existe, né? Eu estou sempre em busca da prospecção, por isso que eu fiz questão de começar tratando do planejamento no último contato que a gente teve. A prospecção, que nós vamos falar hoje aqui, e as tratativas, né? Então, isso aqui é só um resgate, né, pessoal, do que a gente falou no último encontro. Então, no último encontro a gente falou aí sobre as ações, da gente ter eficiência, ter objetivo claro, estar pronto para o imprevisto, ter priorizado os seus blocos de tempo, os rituais que você faz com você mesmo, diário de planejamento, semanal de planejamento, mensal de planejamento. Eu acabo um dia sabendo como é que vai ser o dia seguinte, o lance do foco, a gente falou dos 25 minutos, e a gente falou de algumas ferramentas, isso no último encontro, a aula continua disponível para todo mundo lá no grupo, e hoje, especificamente, a gente vai dar um passo a mais e vai entrar neste cara aqui, prospecção em vendas, ok? Estamos na mesma página? Tem alguém aí ainda ou não? Tem? Então, tá bom. Vamos lá. E, pessoal, o conteúdo, em resumo, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver ele e a gente para num determinado momento para daí tirar dúvidas e assim por diante, mas caso surja alguma dúvida durante o cenário que você julgue ser importante aí, manda bala ou libera o áudio ou manda no chat e a gente trata aqui, tá? Mas de preferência, vai anotando tudo que você quiser perguntar e tratando para a gente fazer na hora que finalizar. A gente termina o conteúdo e manda bala. Agora, se bater a dor antes aí a gente abre antes. Bom, prospecção em vendas. A primeira pergunta que vem é o que é, né? O que é esse ato de prospectar, de ir atrás, de buscar? Eu falo que a primeira coisa que você tem que ter a resposta é quando que vale a pena eu prospectar? Quando eu quero mais, né? Se eu estou satisfeito, o que você tem que ficar prospectando? Cuida dos clientes que você tem. Não, Rafa, mas eu estou querendo crescer, eu estou querendo chegar em novos resultados, estou querendo ganhar mercado. Então, nesta hora, aí a gente vai em busca desse contexto de prospecção. E, galera, eu fiz questão de desenvolver e trazer aqui para vocês um contexto muito de conceito para que, por mais que as coisas mudem com o tempo, existam novas possibilidades, novas ferramentas, os conceitos, eles vão ser sempre os mesmos. E quando a gente fala de prospecção em vendas, e eu vou trazer um cara aqui para ficar bem simples para vocês, são 3 perguntinhas que a gente teria que ter muito claro. Bom, eu quero prospectar porque quero crescer, quero novos clientes, quero novas vendas e assim por diante. Beleza. Então, a primeira pergunta que você tem que ter muito claro, a gente vai ter que passar por ela, porque senão a gente estaria indo de trás para frente, é o que você vende. Ah, Rafael, pô, eu vendo, vamos dar um exemplo aqui, né? Ah, eu vendo telefonia, eu vendo imóvel, eu vendo loteamento, eu vendo soluções de serviços de tecnologia, eu vendo artesanato, enfim, independe do que você for. Dá a impressão que a resposta está simples, mas a gente vai entender um pouquinho aqui o que seria responder essa pergunta. Depois que você tem bem claro o que você vende, e é engraçado, porque às vezes a gente refletindo sobre o que a gente vende, a gente percebe que a gente está vendendo para a pessoa errada. Então, por isso vem a segunda pergunta, né? Então, ótimo, é isso que você vende? Então, para quem deveria ser vendido isso? Eu já vi alguns casos muito claros. Não, mas se eu vendo... Eita, eu estou vendendo para o cara errado. Tá, né? Então, aí entra um lance de para quem. E, por último, como? Ok, eu já sei o que eu vendo, já sei para quem eu vendo. Agora eu preciso ir atrás de mover essas ferramentas e encontrar novas possibilidades. E aqui, né, pessoal, a gente vai mostrar vários caminhos no como. Tem os tradicionais, que eu vou investir em tráfego pago, em marketing, para que gere leads. É um caminho, né? É uma possibilidade. Uma das mais caras do mercado e a que você fica mais refém, que não depende só de você. A campanha funcionou,
o lead tá bom, essas paradas aí. Então a gente vai ver aqui outras possibilidades além dessa, que é meio óbvia. Beleza? Então, o que você vende, para quem você vende e como você vende. Essas são as 3 perguntas que você tem que ter muito claro, independente do produto que você trabalhe. Né? A primeira é o produto. O que você vende? Então, aqui, pessoal, eu não vou aprofundar, porque vocês aqui, cada um de vocês, conhece bem do produto, mas faça essas perguntas, né? Eu vendo, vamos imaginar lá, vou dar um exemplo. Eu vendo imóvel, né? Eu vendo imóvel. Que tipo de imóvel você vende? O que você está vendendo, né? A segunda pergunta, por que você vende? Porque, e aqui você fala, mas é meio óbvio. Eu posso vender imóvel para quem vai morar, eu posso vender imóvel para quê? Porque o cara vai investir, eu posso vender. Então, por que essa pessoa compraria, né? O que leva, o porquê desse produto existir? E no caso de imóvel, eu vender para um investidor é diferente de eu vender para um morador. Tá lá eu no meio de uma visita, falando para o cara sobre, imagine você e sua filha, o cara nem filha tem, nem está querendo morar, o único lugar, ele só queria um lugar. Então, mudou. O porquê você vende aquilo pode mudar, né? De público para público e de produto para produto. Quem compra esse produto? Então, cara, eu vendo, vamos pegar aqui, serviços de tecnologia, eu vendo isso porque o mercado está com dificuldade, né? E tem muitas opções, e nem todo mundo entrega aqui nesse porquê. Eu começo a ter um diferencial, eu começo a entender meu diferencial, o que já vai me trazendo para quem, né? Quem que compra esse nessa situação? E aí a gente já começa a caminhar no 5W2H aqui, que é uma ferramenta de administração, uma ferramenta de organização, de planejamento, para você resolver a prospecção como um todo. Mas aqui, por enquanto, vamos responder essas 2 perguntinhas. O que você vende e por que você vende. Eu dei um exemplo aí na parte de imóveis, mas eu vou dar um exemplo na parte de. Dei um exemplo na parte de tecnologia também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. Eu vendo artesanato. Por quê? Porque é mais barato do que o industrializado. Esse é um motivo de eu vender. Eu vendo porque as pessoas precisam algo personalizado para si. Então, é um pouquinho do porquê a pessoa compra, mas do porquê você acredita, né? O que é o seu diferencial nessa parada. Até aqui tudo bem? Aí é com vocês, né? O que eu vendo, por que eu vendo. Feito esses 2 camaradas, a gente vai caminhar para a terceira pergunta, e aqui começa o mundo de prospecção de verdade, tá, pessoal? A primeira tem uma questão sutil aí de o que eu vendo e por que eu vendo, mas aqui começa a ficar mais claro. Em qualquer lugar que vocês forem trabalhar num lugar mais organizado, mais estruturado, essa perguntinha, ela de alguma maneira tem que ser respondida. Quem compra ou quem eu estou buscando para comprar o meu produto? A primeira resposta, quando você trabalha, inclusive, com um produto de ticket mais baixo, o valor do produto mais... Você fala, meu produto qualquer um pode comprar. E ok. Agora, de todo mundo que compra, né? Quem você escolhe? Né? Tem alguma diferença? E aí eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês, para a gente começar a imaginar isso aqui. Geralmente, por não ter claro este cara, eu sofro no como. Porque se eu posso abordar qualquer um, putz, eu tenho 1000 caminhos para atingir as pessoas. Agora, vamos dar um exemplo. Eu vendo imóveis, cara, para mim tem que ser empresário, é um público que tem a grana, que mora na região tal, que está num momento tal, ou seja, tem tantos anos com a faixa etária tal. Eu começo a responder algumas perguntinhas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e eu vou mandar no grupo uma lição de casa para todo mundo, que você em algum momento deveria fazê-la, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele está fácil aqui. Me diz aí se está aparecendo para vocês um documento aqui agora. Vamos ver. Está aparecendo aí? Assim, Rafa. Esse documento aqui, e aí vamos dizer que você venda para empresas ou você venda para pessoa física, tá? Esse aqui é um exemplo de perguntinhas que você tem que ter uma ideia, cara. Eu estou vendendo esse produto, todo mundo compra, mas eu acredito que ele funciona melhor para a saúde. Eu acredito que eu vou melhor com manufatura. É esse tamanho de empresas que eu trabalho. É empresas dessa região. É empresas que faturam pelo menos tanto. É empresas que estão num estágio mais consolidadas. É empresa que tem tal tipo de tecnologia. Então, isso aqui é uma resposta que constrói o que no mercado se chama de ICP, que é perfil ideal de cliente.
né? Ainda que esteja ao contrário aí, porque lá eles chamam de customer, né? Mas assim, que idade esse cara tem? Quais são os desafios que esse cara que vai comprar meu produto geralmente tem, né? Que objetivos esse cara geralmente, esse produto meu é para quem quer crescer, é para quem quer fazer um bom investimento, é para quem quer. Então eu começo a responder essas perguntas, o que geralmente esse cara usa como critério de decisão, né? E aí aquilo, eu sei que a gente atende vários tipos de clientes, mas na média, quais são os critérios de decisão que esse cara vai tomar? Pô, ele vê investimento, ele vê se é fácil aplicar. Por exemplo, esse caso aqui, né, investimento, eu vou ter para tudo aquilo que eu chamo de investimento, né, financeiro. Então, por exemplo, eu vou comprar um imóvel. Como é que eu sei se esse investimento tende a valorizar ou não? É diferente de uma massagem, né? Pô, tem um amigo meu que é fisioterapeuta. Como é que eu vou medir o ROI, né? Aí eu tô olhando outras coisas. Como que é a qualidade desse trabalho? Como que é a facilidade de implantar, né? Eu não estou medindo ROI para quando eu estou vendendo produtos de casa, por exemplo, né? Qual que é o ROI de uma churrasqueira? Não deve ter, a não ser que você leve network para sua casa, conheça pessoas, faça negócio durante o churrasco, mas os critérios de decisão para uma churrasqueira são diferentes dos critérios de decisão, por exemplo, para quem está vendendo um imóvel, né? E é importante você saber o que toma, o que faz esse cliente seu, o que é importante para ele tomar uma decisão sobre a compra ou não de um produto. Se você não tem essas respostas, você tem dois caminhos para seguir com elas. Tá? Principalmente essas aqui. Essas aqui é muito importante você ter. Perguntar para os clientes, né? Independente se você vendeu ou não, principalmente para os que você não vendeu. Terminou o atendimento, o cara não vai comprar. Leandro, eu queria fazer uma pergunta para você, que é assim, quais são os critérios seus para tomar uma decisão sobre investimento em treinamento? O que você avalia? Né? Pergunte, já perdeu mesmo a venda? Né? Então, usa para pelo menos aprender alguma coisa nesse aspecto. Ou com clientes que já compraram. Cara, eu falei 2 horas com você no atendimento. O que te fez comprar? Qual foi o momento que você falou, cara, ali, ou seja, o critério da sua decisão, né? A mesma coisa quando eu estou lá vendendo, sei lá, vou dar um exemplo, estou vendendo artesanato, né? A pessoa vai levar, falou, olha, para você decidir esse produto, o que você levou em consideração? Eu vi que era bem acabado, eu vi que eu gosto de... E aí você começa a fazer essa pergunta para mais pessoas, você vai entendendo um pouquinho mais os critérios de decisão do perfil de cliente seu. O que ele acredita? Como que é o estilo de vida dele? Né? Quais canais de comunicação ele prefere? Isso aqui, gente, e aqui tem um exemplinho finalizado para B2B, né? Eu teria que ter essa resposta. Cara, eu trabalho com principalmente pessoas da indústria, que tem uma média de tantos funcionários, geralmente da região tal, que tem um faturamento tal, geralmente quem toma a decisão é tal pessoa, os desafios que esse cliente meu encontra são tais, os objetivos que ele tem são tais, os canais preferidos dele de contato são esses, e os valores que ele acredita são esses. Eu não preciso entrevistar todos os clientes, né? Por uma média, eu consigo pegar, Rafael, mas e lembra que eu falei que tinha 2 coisas? O próprio cliente ou pessoas que trabalham com você, que já estão há mais tempo no negócio, que você poderia fazer, cara, quem que é o nosso perfil ideal? Né? Se você for pegar lá, por exemplo, uma pessoa que é líder de venda de uma área, e você parar para ela, cara, qual que é o tipo de cliente que quando senta na tua mesa para conversar, e aí vamos pegar um B2C aqui para a gente ter um exemplo, a mesma coisa. Qual é a idade, qual é o gênero, né? Eu vou dar um exemplo quando eu vendia cursos, por exemplo. O perfil ideal era mãe com filho. Cara, quando eu conseguia conversar com a mãe, com um filho de 16 anos, 2 juntos, puxa, e aí aqui eu tinha, tanto faz se era homem ou mulher, que tinha uma renda familiar de X reais, que morava nos bairros A, B e C, que tinha um estado, e aí nesse caso eu tinha o decisor e o usuário junto, né, que eram os alunos, qual que é o nível, era a galera do ensino médio, né, que era um perfil ali específico, quais são os hábitos de consumo. Aqui é interessante quando eu estou trabalhando com B2C. Poxa, meu cliente, ele visita que lugar? Pô, ele costuma ir no Rotary, ele vai em palestras do Sebrae, eu começo a entender onde esse cara está, né? Mesma coisa, quais são os objetivos dele, quando eu peguei lá na época de cursos, ter alguma possibilidade de conseguir um trabalho antes de chegar na faculdade, né? Quando eu pego a parte aqui de valores e crenças, eles acreditam que a vida é um pouco mais desafiadora, o estilo de vida. Então, gente, aqui os meios de contato, e aqui um resuminho. Idade de 30 anos, renda tal, localização tal, estado civil tal.
Este camarada aqui, esse desenho que eu estou mostrando para vocês, deixa eu só compartilhar a tela agora, voltar para a apresentação. Janela, vamos lá, aqui. Eu vou parar a apresentação um pouquinho. Até aqui, pessoal, o que é importante a gente entender é que para prospectar, ou seja, para eu buscar, eu tenho que ter feito uma pequena reflexão sobre o que eu vendo e por que eu vendo, sobre para quem eu vendo. Quanto mais eu consigo detalhar esse ICP, mais ideias eu tenho, né? Mais esse índice de perfil ideal, mais claro fica as minhas ações, né? Senão eu fico fazendo tudo para todo mundo, indo para qualquer lugar, postando qualquer coisa, falando de qualquer assunto, né? Então, quando eu consigo, e assim, Rafa, eu tenho isso mais ou menos. Então, eu vou mandar para vocês no grupo aquele exercício. Para lá no resuminho já e tenta desenhar o seu, né? Porque com base nele, a gente consegue dar novos passos, né? Eu atendo o que vem, cara. Então, na hora de prospectar, você vai prospectar o que der, né? Você atende o que vem, você vai prospectar o que der. Fica difícil de você buscar o ideal, né? Quando a gente não tem claro o perfil que a gente quer buscar, qualquer perfil serve. E aí o ruim disso é que, e aí dando um exemplo bem claro para vocês, eu já vi casos de que a conversão do vendedor com um determinado perfil era de 60% a 70%. Ou seja, de cada 10 pessoas que ele conversava de um determinado perfil, 7 ele vendia. E num outro perfil, cada 10 vendas, cada 10 contatos que ele vendia e fazia com outro tipo de perfil, que era de uma outra idade, de um outro tipo de negócio, etc., 2 ele vendia. E ele nunca tinha parado para olhar para isso, que existia um perfil ideal para ele. Ou seja, na hora de prospectar, ele corria atrás do pior perfil. Né? Ele ia atrás, ele abordava, e ele nunca parou para olhar. Cara, existem 2 aqui que, puxa, esse tipo de perfil eu tenho mais dificuldade. Lógico, eu posso aprender a vender para ele, mas eu tenho que ter claro quem é o cara que eu estou procurando, quem eu escolho para vender. E aí, eu vou deixar um último ponto aqui antes da gente cair no como, que é o Dica, né? Dica eu ouvi quando eu era estagiário de uma empresa de tecnologia. O que significa a dica? Dica é uma maneira e que geralmente no mundo de vendas, não só em vendas, em qualquer profissão, pouco se olha para dados, né? Dica significa o seguinte: dados, informação, dados criam informações, informações criam conhecimento, com conhecimento você toma atitude, toma ações. Dica, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um dado, conta de luz desse mês, R$100. Conta de luz do mês seguinte, R$150. Então, a hora que eu tenho 2 dados, eu começo a ter uma informação. Opa, cresceu 50% a minha conta. Conhecimento, possíveis causas disso. Putz, eu tô com... Será que eu estou deixando o ar-condicionado ligado? Será que eu estou deixando luz acesa? Será que está tendo... Aí, com base em 2 dados, eu tenho uma informação que me permite ter conhecimento para daí eu agir. Bom, deixa eu ver se eu estou deixando luz ligada, deixa eu ver se tem algum problema na... Aqui em vendas é a mesma coisa. Eu faço uma visita e tenho uma abordagem com um cliente. Eu tenho um dado, né? Eu tenho 2 visitas, nessa eu converti, nessa não. Claro que com 2 é muito pouquinho, a gente precisaria de um volume maior de dados para começar a ter informação. Caramba, cara, quando é esse tipo de cliente de tal bairro, de tal situação, por mais que eu tenha muito a aprender em vendas, nesse perfil vai muito bem. Né? Quando entra uma pessoa desse perfil aqui na minha loja, vendo o que eu faço, ou numa reunião, ou numa abordagem, é muito mais fácil de eu conseguir ter um resultado com esse cara. E aí não é um perfil só nome, idade e telefone. É nome, idade de telefone, critério de decisão, momento, estilo de vida da pessoa. Essas coisas ajudam eu olhar melhor. A hora que eu tenho esse tipo, então, vários dados, várias visitas, várias reuniões, me trazem um tipo de informação que fala, cara, então se eu falar com empresários do ramo de, vamos pensar para quem vende B2B, de vidraçaria, que tem mais de X anos de empresas e está numa situação tal, procurando tal coisa, eu tenho mais chance. Ok. Então aqui está desenhado o alvo, né? Eu não gosto muito do alvo, eu gosto mais de usar o público salvo, que é aquele público que não teria problema se tivesse te conhecido, né? Então, qual é o seu público salvo? E não é só nome, idade
e cidade, né? Dá para ir muito mais a fundo para eu cair em outras perguntas. Vale lembrar, né, pessoal? Até trouxe esse cara, porque percebe como. Eu até sinto muito, tá? Se alguém entrou falando, não, eu entrei na reunião, e eu vou deixar simples no final. Mas não é algo tão simples. Eu tenho que saber quem é o cara, e eu tenho que saber que este cara, esse perfil específico, ele tem níveis diferentes de consciência. Às vezes eu vou falar com um cara que nunca ouviu falar sobre a minha empresa, que é esse nível 1 aqui, né? Ele nem sabe que existe um produto igual ao meu, né? Eu estou pegando um contato lá que muito frio ainda, né? Vamos pegar um exemplo lá. Surgiu um contato, o Ítalo vai fazer aquele contato com um cara interessado no imóvel, mas é um contato que ele conseguiu através de uma indicação de. Cara, o cara não sabe quem sou. Então é um tipo de abordagem aqui, né? Então, cada um desses caras, ou seja, eu sei quem é o perfil, e dentro do perfil eu tenho vários níveis de momentos desses clientes. Só depois de eu ter isso claro que eu posso pensar no como, né? Então, eu sei qual é meu produto, eu sei por que eu vendo. Ok, meu diferencial maior é esse, maravilha. Eu sei quem é o perfil do cliente que compra o meu produto, eu conheço ele demograficamente, eu conheço ele um pouquinho psicologicamente, eu conheço os critérios de decisão dele, né? Eu conheço os canais que ele melhor responde, maravilha. Dentro desse ICP, que é o índice de perfil ideal do cliente, eu tenho vários momentos diferentes desse cliente. Eu posso ter um cliente que já está bem aqui, puxa, eu já chegou um contato específico para querendo saber. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Às vezes, há clientes que nos procuram por indicação. Olha, eu estou te procurando, Letícia, porque o Leandro me indicou vocês. Então, onde que está o Leandro, esse cara que está te procurando nesses níveis aqui? Ele está alheio? Ele está totalmente por fora? Não. Ele está consciente de um problema? Pô, certeza, senão ele não estaria me ligando, né? Ele está consciente da sua solução? Poxa, provavelmente ele já falou com alguém até, né? Ele está consciente do teu produto? Putz, provavelmente, ela disse, indicou para ele. Então, ele está interessado? Nossa Senhora! E aí, o que aconteceu aqui, né, pessoal? Eu já vi pessoas perderem vendas que vêm de indicação espontânea. Aí você fala, como é que eu perco uma venda que vem de um cliente? O cara, ele me ligou, não foi eu que liguei, né? Ah, eu queria saber do produto de vocês porque fulano indicou. Essa venda, gente, é a que deveria estar no estágio maior de conversão, né? E a gente às vezes consegue perder. Por quê? Porque não reconhecendo o nível de consciência, eu começo a falar com o cara como se ele estivesse aqui, né? Então eu estou com o perfil de cliente ideal abordando na fase errada, né? Abordando na fase errada. E aí, natural, eu falo que nesse caso era só não atrapalhar, não precisava nem vender, só não atrapalhar. Era só. Tanto é que, Rafael, o que você sugere num caso igual a esse? Ô, dona Letícia, a senhora veio por indicação do Leandro? Legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual dúvida você ficou sobre o nosso produto para que eu pudesse esclarecer para você? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. A senhora já sabe quando ele pagou? Já sabe. Já. Então tá bom, eu vou só trazer para você. Eu preciso do seu nome, telefone. É isso. E muitas vendas que eu vi rolar foram assim. Né? Por quê? Porque o nível de consciência do cara está aqui, pô, já sabe como funciona, você vai ficar perguntando, eu quero saber que, a não ser que teu produto tenha algum tipo de processo seletivo para entrada. Leandro, eu queria entender um pouquinho melhor você, então, eu preciso te conhecer, já que você não quer conhecer nada do produto, para ver se eu não corro o risco de te oferecer algo errado. Mas alguém que vem por indicação, que já conversou com um amigo e tudo, puxa, é muito difícil da gente ter um erro aqui. Então, eu conheço o meu perfil e sei em que fase ele está. Se eu estou abordando ele do zero, eu sei que ele está aqui. Então, eu preciso educar, mostrar, provar, entreter esse cara. Ah, não, esse cara está consciente do problema, mas ele sabe que ele tem um problema, mas ele nem sabe que existe uma solução. Então, eu tenho que falar um pouquinho desse problema dele, que ele já sabe que tem, e mostrar como é que essa solução funciona. Ah, não, mas ele sabe que tem um problema, e conhece a solução, mas não sabe ainda direito. Aí eu vou para uma outra explicaçãozinha aqui. Então, apesar de, no dia a dia, ser um volume muito grande, eu tendo consciência de que existe um perfil ideal e que ele está em níveis diferentes, me ajuda a dar novos passos. Aqui eu até citei o local desse conteúdo,
porque é um dos lugares onde eu achei isso mais mastigadinho. Eu falei, eu não vou fazer de novo, né? Esse site, eu gostei bastante desse material aqui, porque ele basicamente mostra as fases, mostra a situação e mostra o que fazer. Lembra como eu falei aqui, ó? Introduzir uma oferta especial. Quando o cara está nesse nível, esse nível aqui, geralmente, pessoal, é para indicação espontânea ou para uma abordagem de tráfego muito bem desenhada, né? Onde já tinha preço, já tinha todo esse cenário. Isto feito, eu já sei então o perfil, já tenho uma ideia de que existem níveis diferentes. O que eu quero é o pão. Eu quero que esse cara pare, eu vou fazer uma abordagem de prospecção agora, que ele pare para me ouvir, que ele absorva o que eu estou falando e que ele obtenha a confiança que eu preciso nesse aspecto. Aí, pessoal, a gente vai para um mapa, onde, de um lado, eu tenho o meu produto, do outro lado, eu tenho esses caras que eu imaginei, né? E aí, cada um aqui de vocês construiu um perfil diferente. O Ítalo construiu lá, pô, geralmente, cara, é casal. Eu vi aqui que tem bastante dentista, eu vi aqui que tem bastante pessoas que moram na região tal, eu vi que o critério de decisão desses caras é distância, eu vi que também para eles conta juros, então eu construí um perfil. Vamos para um outro cenário. Eu trabalho com soluções de tecnologia. Puxa, e para ajudar empresas, vamos dar um exemplo na própria Solutudo, serem encontradas pelos seus clientes, enfim, terem mais clientes. Ótimo. Eu sei que esse tipo de empresa tem condição de pagar, esse tipo de empresa geralmente é de um setor tal, ela na região tal, com tamanho tal. Então, aqui eu desenho o que eu quero encontrar. E aí eu começo a desenhar um mapa. A pergunta que vem daí é onde eu encontro esses caras, né? De que maneira que eu posso abordar eles? E aqui, né, pessoal, existem dois tipos de prospecção que nós devemos ter funcionando quando a gente está em vendas. Eu gosto muito desse termo aí, esses dias a gente viu isso e eu achei que essa frase cabia. Você escolhe o que planta, né? E tem um ezinho ali, né? Um escolhe o que planta. Por quê? Você vai colher alguma coisa. O que você está plantando, né? Lembre-se, existem muitos clientes do perfil ideal que estão num nível de consciência muito baixo. E aí corre o risco de eu chegar dando carrinho. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos pensar na época que todos vocês que estão aqui eram solteiros ou solteiras, né? Cada um aqui sabe o seu índice de cliente ideal nessa situação, né? E aí, o que você vai fazer? Bom, eu já sei. São moças que têm tal situação, então lá. E aí é a hora que eu descobri quem são, descobri onde vivem, tipo o Globo Repórter, né? O que comem, por onde se residem. E aí eu entro em contato e falo, vamos beijar? Né? Provavelmente, nesse grau de relação, a chance de funcionar a parada é muito pequena, né? E não é raro a gente ver vendedor fazendo esse lance, né? Ele já sabe, eu sou o perfil ideal dele, e ele entra em contato perguntando, né, com um nível de abordagem que tem a ver com o último nível de consciência lá, que é o nível de interessadíssimo. Galera, não precisa, né? O Capitão Nascimento diria, vai dar merda, capitão. Né? Você está usando uma abordagem de nível de consciência alto para um perfil ideal que nem sabe que você existe, que nem sabe que a sua dor está lá. Então, neste caso, eu poderia fazer um processo de cultivo, ou seja, de começar a mandar conteúdos que primeiro ajudassem esse cliente a saber que eu existo, ajudassem a saber que meu produto existe, de mais leve, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar, para aqueles que puderam participar, mas eu falei há um tempo atrás de uma pesquisa, deixa eu ver se ela está para frente aqui, eu vou direto nela, essa pesquisa aqui, né, que foi feita nos Estados Unidos, basicamente, e eu vou repetir ela porque ela é muito importante quando a gente pensa em prospecção. O que eu quero? Vamos imaginar que eu estou naquele exemplo, queremos beijar, né? Então, se eu entrar em contato com as pessoas falando vamos beijar, vamos beijar, vamos beijar, pode ser que aconteça. Se você for muito bonito, ou as pessoas estiverem bêbadas. Normalmente, clientes não vão estar bêbados, e cada um aqui sabe a fachada que tem para oferecer. Não tendo garantias claras desse processo, você deve construir um ambiente para a sua prospecção.
E esse processo aqui mostrou o seguinte, que as pessoas batiam, lembrando o que era isso, né? Eles batiam, um grupo de pesquisadores batiam na casa das pessoas e perguntavam o seguinte, posso colocar um outdoor em cima da sua casa? Ou no jardim da sua casa? Né? E aí, para 76% das pessoas, nesse caso, ou melhor, aqui era o contrário, né? 83% das pessoas, só 17% disseram pode. E era um outdoor de uma causa legal, que tinha a ver com dirija com segurança, né? Ande com. Era uma causa de um termo de saúde pública, né? De interesse público. Então, 17% das pessoas aceitavam o outdoor logo de cara. Ou seja, se você sair perguntando, vamos beijar, pode ser que você ache aí uma quantidade que aceite a parada. Só que com outro grupo, né? E pode ser mesmo, tá, galera? Tem um palestrante que eu gosto bastante, o Alfredo Rocha, ele fala que muitas vezes vem de quem oferece mais. Né? Por quê? Porque pode ser que você bata numa galera que está no nível de consciência maior. Né? Sabe aquele mocinho, aquela mocinha? Ali não tinha muito o que falar. Não tinha muito o que falar mesmo. Então, pode ser, só que a maior parte da abordagem sua, do seu funil, como dizem, da sua prospecção, não vai ser com pessoas de nível de consciência muito alto. Então, você tem que estar pronto para abordar a maior parte para construir volume. E o que esses caras viram? Abordando e oferecendo para colocar um outdoor, um grupo, 17% aceitou. Um outro grupo, 76% das pessoas aceitaram. E aí, mas como assim? Num determinado grupo, só 17%, no outro grupo, 76%. O que aconteceu? Nesse grupo onde a maioria aceitou, eles tinham passado uma semana antes, tá? Uma semana antes, eles tinham batido lá na casa das pessoas, falado o seguinte, ô Leandro, ô Letícia, posso colocar um cartazinho aí na frente da sua casa, escrito, dirija com segurança, ande com velocidade, né, abaixo da velocidade, um cartaz, pô, tranquilo, pode colocar, tranquilo, põe aí, né? Meu compromisso com o cartaz é muito pequeno, né? Então eu liberei, e aí, para essas pessoas que liberavam o cartaz, que era a maioria, tá? Quase, se não me engano, 90% das pessoas liberavam o cartaz, depois de uma semana, eu voltava nessas casas e perguntava, olha, você deixou colocar o cartaz semana passada, posso colocar um outdoor agora? E aí 76% aceitavam o outdoor. O que essa pesquisa mostra e deixa claro para a nossa prospecção? Que quando eu crio alguma pequena relação, fica mais fácil para eu caminhar com a relação depois, do que eu já chegar pedindo para colocar um outdoor, ou já chegar pedindo para comprar de mim. É errado? Não. Não é errado. Por isso que aqui eu dividi aqui, Rafa, eu tô com a corda no pescoço, irmão, preciso vender, não dá para eu plantar agora para depois. Então, assim, saiba, em termos de estratégia, era legal que você tivesse os dois. Um grupo que você está cultivando, criando, e eu vou mostrar como fazer isso aqui, e um grupo que eu estou ligando literalmente para beijar mesmo, tá? E aí eu tenho que estar mais claro quem é ele, etc., e como que eu vou abordar para fazer. Eu acho que eu vou parar de usar esse exemplo do beijar, tá? Mas é um exemplo bem claro aí para a gente poder visualizar como a gente faz umas bizarrices no mundo de venda de vez em quando, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente olhar aqui. Então vamos lá. Cultivo primeiro. E eu sei que esse aqui, gente, é um tema que ninguém quer falar dele. Ninguém quer falar de cultivar. Eu quero falar de colher, irmão. Para, Rafa. Pula essa etapa aí que isso eu não vou fazer, não. Você pode até não fazer, mas você vai lembrar de mim que você não está fazendo. Eu vou deixar claro para você. Você não está cultivando e está querendo colher, né? Está querendo dar um beijo na boca e não falou nem seu nome para ninguém, né? Ninguém nem sabe que você existe. Você vai entrar lá. Então, assim, no cultivo, eu tenho alguns caminhos, tá? Eu tenho alguns caminhos. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de construir conteúdos ou encontrar conteúdos. Eu não preciso construir, eu posso encontrar conteúdos que ajudem o processo de crescimento dos níveis de consciência desses clientes meus, né? Conteúdos que tenham de alguma maneira, de alguma forma, a ver, né, com esse perfil de cliente que eu tenho. E que permita com que eu entregue algum valor para ele, que permita que ele me conheça,
que permita que ele conheça um pouco, né, ainda que indiretamente, do meu produto. Então, vamos dar um exemplo aqui, e eu vou citar alguns exemplos para deixar mais claro aqui. Eu trabalho com imóveis. Então, eu posso mandar, cara, eu tô te mandando um conteúdo aqui. Oi, fulano, tudo bem? Se eu tenho um porquê, né? Se eu tenho um motivo para cultivar esse cara, eu tô mandando material por indicação de alguém, né? E aí depois eu vou mostrar o script que a gente pode usar tanto na colheita quanto no cultivo, né? Agora, é uma primeira abordagem, eu posso, olha, estou mandando esse material que mostra um pouquinho da região, que mostra um pouquinho um material interessante sobre os lugares mais valorizados no interior de São Paulo, sobre os lugares mais valorizados da cidade, ou seja, eu entrego alguma informação que possa ser valiosa para aquele cliente, né? Isso aqui, gente, grandes empresas fazem isso, né? Elas cuidam, mas a gente em vendas somos uma grande empresa, né? Nós temos que cuidar do nosso próprio portfólio, do nosso próprio... então eu começo a entregar conteúdos que não são, olha, esse aqui é meu produto, custa tanto, quer comprar assim ou não? Eu mando lá uma dica, eu mando lá um artigo, eu mando lá um conteúdo que tenha, que esclareça. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com, sei lá, eu tenho uma clínica de fisioterapia. Eu posso mandar, olha, estou mandando para você um material sobre melhores formas de fazer um processo. E aí eu sei que meu cliente viaja muito, né? Qual a melhor maneira de você regular o seu banco? Eu vou mandando coisas que ajudam nos materiais educacionais. Rafa, tô na dúvida, cara. Eu não entendi qual é o material que eu deveria mandar para cliente meu. E aí não dá para aqui nesse encontro mostrar para cada um aí os exemplos do que nós poderíamos fazer, né? Mas eu vou mostrar o que você poderia fazer. Adivinha onde eu vou, galera, se você está na dúvida. Vamos ver quem vai adivinhar. Onde eu estou indo? Deixa eu ver se vai aqui. Vamos ver se minha tela está aparecendo. Adivinha, cheguei nele aqui, né? Eu vou lá no chat GPT, eu vou no do Google, tá? Para mostrar para vocês, e vou falar o seguinte: eu trabalho com fisioterapia e gostaria de ter ideias de que materiais educacionais ou eu poderia mandar para meus clientes para que eles pudessem ir me conhecendo e aumentando o seu nível de consciência. Vou até escrever isso: consciência, para uma prospecção futura. Vamos lá. Eu vou até copiar isso aqui, porque esse mesmo prompt aqui, ó, isso se vocês tiverem dúvida de que material criar para começar a mandar. Olha lá, artigo. Isso aqui tudo tem pronto na internet. Esse que é o lance legal. Eu não preciso criar, né? Eu posso buscar. Rafael, isso aí é fácil para fisioterapia. Mas eu trabalho com imóveis na cidade de Avaré. Exemplo aqui. Vou pegar aqui. O que você faria nesse caso? Só mudei isso aqui. Guia de compra e venda, artigos informativos, dicas. E aqui dá para detalhar cada um deles. Ah, não, mas Rafael, eu trabalho com sistemas de tecnologia para. Cadê? Gostaria de fisioterapia. Sistema de tecnologia para laboratórios. E gostaria, né? Então, assim, eu tenho materiais educacionais, e aqui vai trazer todos eles uma. Aí eu posso pegar lá o item 2 ali, o que ele falou no item 2 aqui, artigos, temas, benefícios da automação em laboratórios. Então, vamos lá. Detalhe melhor o item 2. Deixa eu pausar aqui, vou mandar ele. Detalhe, olha lá. Claro, vamos detalhar o item 2. Título, informação, conteúdo, exemplo. Putz, eu poderia ficar aqui um tempo, mas eu vou voltar aqui para o nosso... Mas porque muitas vezes a gente para, porque a gente não sabe o que fazer. E eu já disse isso 1000 vezes, galera, e vou dizer outras tantas. Não existe mais isso de parar porque você não sabia o que fazer em épocas de inteligência artificial, né? Não existe. Toda vez que falar, eu não sei, eu não faço porque eu não sei o que mandar. Então, curiosidade sobre o tema, amostras grátis, né? Quando eu tenho a possibilidade de criar um cultivo de amostras grátis, eu vou dar um exemplo do que eu citei numa prospecção de cultivo, né?
Eu tenho um amigo que abriu uma pizzaria, e um dia ele me falou, Rafa, o que você acha que eu poderia fazer para ganhar clientes da minha pizzaria? Eu falei, bom, entrega, pega lá, para quem que você quer vender? Lembra? Perfil de cliente ideal. Ah, eu fiz essa pizzaria, meu foco é mais o bairro. Opa, mais o bairro. Então é quem está perto de você, porque eu entrego mais rápido. Pô, legal pra caramba. Então você já sabe quem é o perfil. Claro que ele não tinha muito detalhe, mas geralmente eram as casas em volta. Ok. Então, ok. Por que essa pizza é boa? Bom, porque a pizza é boa e é gostosa e está pertinho. Esse é o porquê. Maravilha. Tem os caras estão aqui em volta, que geralmente trabalham de dia, estão em casa à noite, pô, legal pra caramba. E agora, o que você vai fazer para que você cultive esses caras? E aí, uma das sugestões, mostrando a amostra grátis aqui, foi isso. Eu falei para ele, em vez de você fazer um outdoor, que você vai gastar R$ 600, quanto é o custo de uma pizza? Na época era R$ 9, R$ 10. Falei, então, ó, dá para você fazer com continha bem de padeiro aqui, eu não lembro, acho que era R$ 8 o custo de uma pizza, né? E aí eu perguntei para ele, quanto você tem de dinheiro? Na ocasião ele tinha, acho que R$ 800 que ele poderia usar, dividido por 8, ele conseguiria fazer 100 pizzas pequenininhas, ou grandes, né? Sem a grande, ele poderia fazer menor. E entrega ao redor da pizzaria. Bate palma lá, aí o cara vai falar para ele, pô, Rafael, o que é, senhor? Eu vim trazer uma pizza. Não, eu não pedi, eu sei, nós somos da pizzaria aqui do lado, e nós estamos vindo aqui para entregar para os nossos vizinhos, para conhecerem um pedacinho da nossa pizza. Não é uma pizza grande, mas é pequenininha, espero que o senhor goste. Alguma dúvida que isso ia dar frutos? Né? O cultivo geralmente dá frutos. O cultivo, geralmente, a pessoa já fala, mas como funciona? Me conta um pouco mais. Ou, putz, eu gostei da pizza. Ou, imagine vocês recebendo isso na casa de vocês. Vou postar, né? A gente se sente, vou postar, porque as pessoas têm que saber. Agora, como é que eu dou a amostra grátis, Rafa, de um imóvel? Né? É mais difícil. Eu posso chamar para uma visita, eu posso. Então, talvez a minha amostra grátis é uma curiosidade, é um material educacional, mas são possibilidades que eu tenho quando eu sei quem é meu público ideal. Imagina esse cara entregar pizza na cidade inteira, né? Não ia vencer e a conversão ia ser muito pequena. Então, quando eu sei quem é meu cliente ideal, eu uso um tempo inicial para criar uma relação, né? E eu fico acompanhando, às vezes, o pessoal fazendo isso pelo LinkedIn, por exemplo. Eles conhecem o perfil e tal, mas onde eles erram? Eles erram porque eles vão, olá, Rafael, acabei de me conectar com a tua rede, e eu trabalho com produtos de soluções para a internet e tal, e gostaria de saber se você tem interesse. Mas calma, cara. É a primeira abordagem que você está fazendo comigo, você não sabe nada de mim. Um outro exemplo, a gente vai mostrar o como ainda. Eu poderia falar, olha, eu trabalho com esse material e tal, e eu estou te mandando um artigo da minha área, espero que você goste, não sei se você conhece ou não, ou seja, a gente vai falar um pouquinho do como, mas são maneiras que eu tenho de começar uma relação. Lembre-se do exemplo do outdoor, né? E um outro ponto aqui importante ainda da prospecção, e eu coloquei esse cenário, eu começo a acompanhar o meu público ideal. Essa é uma outra possibilidade de cultivo. Como assim? Estamos lá, a Marcela tem um determinado tipo de cliente, ela começa a seguir o cliente. Ela começa a curtir as fotos dela. Aí a gente começa a usar as redes sociais para alguma coisa que presta. Né? Além de, às vezes a gente vacila com a rede social. Mas imagine que você começa a seguir um determinado tipo de cliente, seguir mesmo, procurar, falar, cara, essa empresa tem o perfil que eu quero. Ela começa a postar, eu começo a interagir com ela, né? Eu começo a curtir eu vejo você, que é quase um avatar, né? Isso é prospecção sobre cultivo, né? Eu começo a interagir. Vamos dar um exemplo. Meu cliente é mais dentista. Eu começo a seguir os perfis de dentistas, começo a curtir algumas coisas, começo a comentar algumas, né? Eu começo. E aí, galera, que é ruim o planejamento, né? Porque eu deveria ter um tempo no meu dia para fazer essa parada, né? A gente geralmente, por isso que essa primeira parte que é do cultivo aqui, eu trouxe para cá porque é importante, mas é muito raro a galera atuar aqui, né? Então, materiais educacionais que podem estar sendo entregues por tráfego pago, né?
Oi, gente, vamos abrir aqui a pergunta aqui para os dois aqui, Lucas e também, agora que eu vi aqui, o Ítalo. Manda bala. Ou não era? Foi sem querer. Ah, foi sem querer, desculpa. Ah, então beleza. Ítalo, o seu foi por querer também ou foi sem querer? Não, foi por querer mesmo. Eu Ah, ia tá bom. falar que aqui no nosso ramo imobiliário a gente vende muito a visita, né? Porque a gente trabalha por telefone e a gente tenta trazer o cliente 3 horas de viagem, 2 horas de viagem às vezes, de São Paulo até aqui, né? Perfeito. E aí para você vender, né? No primeiro contato é a apresentação do empreendimento, o cara quer saber quanto custa, onde fica, blá, blá, blá. Agenda a visita, né? Ah, a gente vai conhecer semana que vem, né? Aí nesse intermédio hoje aconteceu um fato bem interessante, né? De, assim, às vezes o cliente acontece um imprevisto, ele não pode vir, né? Aí nesse intervalo, né, entre o cara vir ou não, às vezes ele não vem, a pessoa, o corretor, né? Às vezes ele liga, perguntando para o cliente, aí, liga de novo, né? Em vez de estabelecer uma relação, né? Aquela questão de você dançar com o cliente, né? E Já vai direto, e aí, quando que você pode vir? Ah, não pode? Ah, tudo bem, semana que vem eu te ligo. E só fica ligando, assim, só de, ah, não pode. Olha, eu tô com uma oportunidade incrível aqui, mas assim, muito frio, sabe? Sem partindo do conexão. princípio que o cara tá de sacanagem, né? Pô, tá de Exatamente. sacanagem, entendeu? Não, e aí vira uma sacanagem mesmo, porque o cara às vezes não quer, às vezes tem algum motivo que ele não quer te falar, né? Porque Exato. o cliente, ele sempre, a dor dele, ele prefere às vezes omitir, né? Eu não sei se faz parte da nossa cultura isso, né? Mas o cliente ele não gosta muito de falar o que ele pensa, né? Ele Perfeito. gosta de dar voltas, né? Para não dizer que ele não quer comprar, né? Então ele fica te enganando, fica, não, eu vou ver, daqui a pouco eu te ligo, né? Mas eu achei interessante isso, que é essa questão do cultivo, né? Falta bastante, eu vejo muito isso em mim também, de questão de mandar material. A nossa região aqui é muito rica, né? Tem muita coisa, né? O problema disso é tempo, né, Ítalo? Assim, eu sei da importância, mas é claro, quando eu sei da importância e vou vendo o que pode ser, eu vou facilitando, eu vou entendendo um pouco melhor a parada, né? Então, e aí é uma questão de eu. Desculpa o termo talvez ele não seja esse, mas é uma questão de fé no processo. Cara, é óbvio que isso parece fazer diferença. Então eu tenho que ter um espaço de tempo para fazer isso, sabe? Tipo, faz sentido para mim ser um profissional que faz isso. Não é que resultado deu fazer isso essa semana, né? Porque senão a gente fica muito imediatista. E acho que, não sei se todos viram o PEV, mas no PEV eu mostro uma pesquisa que foi feita, acho que não lembro se foi Stanford, que mostra o nível econômico versus o nível de planejamento de longo prazo. Então, quanto mais baixo o nível econômico, mais eu faço para questões imediatas. Então, eu só vou ligar se o cara comprar, né? Então, eu menos planto para frente, né? E, naturalmente, fico num nível econômico para vender no almoço para comprar janta, porque eu não consigo aguardar que um processo aconteça. E muito menos investir para que isso aconteça. E aí é essa parada. Eu sempre ligando, achando alguém que está pronto para beijar, né? Vai achar. Vai achar. Exatamente. E tem um lance que tem o ponto de compra, né? Em imóvel, às vezes demora, né? Às vezes é E eu 6 meses. então, hoje eu não posso, amanhã eu posso, né? A relação está quente, né? Hoje não rolou, amanhã pode ser, né? Exatamente isso. Então, aqui você tem alguns exemplos. Eu posso construir, quando eu já tenho contato, eu não preciso de tráfego pago, eu já sei para quem mandar os materiais educacionais, que geralmente são ex-clientes, caras que não puderam naquela hora, indicações, perfis que eu já sigo, a mesma coisa para amostras grátis, agradecimento a depoimentos, isso aqui é uma maneira de eu produzir conteúdos. Olha, isso aqui quando é perfil mesmo, né? Eu vejo você acompanhar esses caras, começar a seguir, né? Eu conheci um cara uma vez na área de vendas que ele tinha um perfil só para seguir cliente. Ele tinha o perfil dele lá nas redes sociais, e você vai ver isso aqui daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Ele tinha um perfil só para seguir cliente e um perfil só para concorrente. E eu vou explicar para vocês por que dos dois. O primeiro, o do cliente,
que eu acho fantástico, você vai seguindo, acompanhando, e eu tenho um tempo para isso, lógico, eu posso usar o meu mesmo? Posso, não tem nenhum problema. Ele preferia separar. E cuide de quem te vê e lê sobre você. Ou seja, vamos supor que você está postando nas suas redes sociais, ou você está mandando os e-mails, ou você. E tem gente curtindo, né? Tem gente comentando, tem gente falando, e você não interage, não responde, não comenta, né? Então, a prospecção sobre cultivo, e aqui tem o tráfego pago aqui que eu coloquei, mas como a maioria de nós aqui acredito que não tenha um conhecimento técnico profundo, você teria dois caminhos. Ou eu vou procurar um especialista, né? Vou pagar uma agência, alguém para levar esse conteúdo que eu tenho aqui sobre o meu produto de maneira educacional para o meu ICP, né? Mas hoje em dia, eu acredito, e eu já vi um monte de especialistas falando isso, quando você sabe quem é o seu índice de cliente ideal, o próprio botãozinho de impulsionar lá do Instagram, ele vai super bem, ele vai melhor até do que muitos gestores de tráfego, né? Desde que você saiba para quem você quer. Olha, eu quero para pessoas do público tal, da idade tal, ou que me seguem, ou de perfis parecidos com os meus, aí eu consigo botar um dinheiro para isso aqui. Aí aquilo, Rafa, quanto? A gente sabe que o mínimo diário lá é de 5, 6 reais. E aí você pode abordar quem está em contato com você, quem te curte, quem clica, quem... né? Raramente você vai ver, e veja como isso funciona, né? Raramente você vai ver alguém abordando, sei lá, o Leandro e falando, Leandro, tô te mandando essa mensaginha com conteúdo legal aqui, porque eu vi que você curtiu, né, um material que eu postei lá, então tô te mandando um material adicional aí, só para você acompanhar com a gente, obrigado, porque eu tô na fase de cultivo ainda, né? Que nada, se o cara não preenche um formulário, 3 formulários, a gente não fala com ele, né? E aí fica faltando cliente. Então, esse aqui são alguns exemplos de prospecção sobre cultivo. Gente, dificilmente, eu pelo menos não encontrei na internet alguém falando sobre prospecção disso. A prospecção que todo mundo fala é a que eu vou entrar agora, que ela é muito boa, que é de colheita, que ela funciona, que dá certo, que você beija, etc. Mas é muito importante você entender como profissional, né? Eu até coloquei essa imagem de fundo, eu não sei se aparece aí, mas eu durante muitos anos da minha vida, eu me dediquei à pesca. Isso tem uma coisa que qualquer pescador mais ou menos sabe, que tão importante quanto a isca, quanto a vara, quanto a tudo que você precisa para fazer uma pescaria, é você cevar bem a região de onde você vai pescar. Ou seja, entrega algo, né? Divide algo para que esses clientes possam se aproximar e aí fica mais fácil para uma abordagem. O problema, por que a gente não faz isso? Basicamente, eu não sei o que mandar de material. Bom, isso morreu, você tem a inteligência artificial para perguntar e tirar essa dúvida na hora, e eu não sei construir esse material. Também não precisa. O material está pronto, como o próprio Ítalo colocou. Eu trabalho na área de imóvel. Quantos materiais existem de imóveis para eu poder mandar? Né? Curiosidades, ações, etc. E eu não preciso mandar todo dia. Eu mando uma por mês que seja. Né? Eu tenho conteúdo para 20 meses. Pô, eu apareci e eu me mantive ativo. Né? O cara, pô, esse cara manda um negócio legal. Pô, o que esse cara faz? Pô, legal. E aí permite que você, num segundo momento, vá da prospecção para a colheita. Até aqui, tudo bem, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo nós somos aqui. Até perdi o tempo do horário aqui. Beleza? Tá, já fomos aí uma horinha. Eu falei que esse bate-bola nosso ia ser de meia hora e meia hora para abertura de perguntas, né? Já foi uma hora. Então, mas o ideal é que seja sempre para vazar e aí a gente ter tempo para conversar, né? Então, prospecção sobre cultivo. Espero que seja claro, depois eu vou falar em como aí, se caso ficar alguma dúvida. Prospecção para colheita, tá? Aí, gente, existem alguns caminhos certeiros, tá? O primeiro e mais óbvio e pouco utilizado, crescer ao redor dos clientes. Geralmente, um vendedor, ele literalmente abandona o cliente depois da venda. É o normal. Você vai achar menos de 1% dos vendedores que eu conheci na minha vida, muito menos, que mantinham alguma relação com clientes depois da venda. Né? Vendeu, acabou, parceiro. Próximo, vamos aí, não tem mais que falar com você não, já era, fechei. Né? A venda foi fechada. Está fechado em terra, em algum lugar.
E aí, tanto é que quando o cara trabalha no B2B, né, com empresa, ele fala, fechei uma empresa hoje. Fala, porra, estamos aqui lutando para abrir negócios, para que eles prosperem, você está fechando os caras. Então, esse é um ponto muito importante. O que é crescer ao redor dos clientes? Primeiro, eu deveria estar cultivando os meus clientes. Percebe que essa aqui, sem a anterior, começa a ficar meio manca? Né? Se eu tô mandando, o cliente comprou de mim, eu vou continuar mandando, cara. Pô, dona Joana lá, da empresa tal, da vidraçaria, comprou de mim, eu vou separar um dia no mês para eu mandar alguma coisa para os meus clientes. Eu vou fazer meus clientes lembrarem do meu nome, né? Eles não podem falar, eu comprei o imóvel daquele mocinho. Mocinho, o inferno, né? Ela tem que saber meu nome e sobrenome pro resto da vida dela, né? Eu tenho que ter uma relação. Aí eu construo uma marca. E ali eu cultivo mandando conteúdos, mandando todo aquele material anterior, que me permite fazer o seguinte: olá, tudo bem, Leandro? Como é que você está? Leandro, por WhatsApp, por contato. Leandro, eu estou querendo crescer aqui as opções de clientes, se é imóvel, seja lá qual for, e nós estamos dando prioridade para abordar clientes que vêm dos nossos clientes, para que tenha um perfil ideal, para que a gente saiba. Quando é imóvel, então é muito melhor, porque a gente não quer que qualquer um more aqui, né? A gente quer um perfil específico, e o ideal é a gente construir comunidades, né? Pessoas que, não, eu estou trabalhando com artesanato, olha, eu estou entrando em contato, que você comprou com a gente aquele material aquela vez, né? Eu estou trabalhando com venda de curso de perfil, por exemplo, sei lá, de um professor de educação física que vende programas de melhoria, tem até uma das pessoas que estão no PEV que trabalha com isso. Então, eu estou entrando em contato para saber. E aí, a primeira dúvida, né, que eu tenho que ter muito clara é: você está feliz com a aquisição que você fez? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Coisa que, se eu estou cultivando, eu já vou estar descobrindo. Então, eu não precisaria perder tempo nem com essa abordagem nesse momento. Se eu não estou cultivando, a primeira pergunta que eu deveria fazer é: está tudo bem? Né? Porque eu não sei, eu não falo mais com você, faz 1 ano e meio que você comprou, você nem lembra meu nome, então eu tenho que começar perguntando, tá tudo bem? Agora, se eu estou vindo num processo de cultivo, eu abordo falando, olha, Ítalo, a abordagem minha é porque nós queremos crescer com perfis de clientes. E apesar de eu ter a opção de falar, eu tenho aqui na minha base aqui X clientes, eu poderia atingir o Brasil inteiro, eu vou priorizar clientes que meus clientes indiquem. E eu gostaria de saber se você tem alguém nesse momento que você acredita que fosse legal eu apresentar. Geralmente, nessa hora, o pessoal fala, não seria legal dar um prêmio, dar um brinde, dar um... Eu, sinceramente, acho que se essa abordagem for feita desse jeito, não precisa. Eu acho que você deve dar. Quando ele passou o nome, se abordou o cliente comprou, o que você vai fazer para a Letícia que indicou? Também é outra coisa que a gente esquece. Não, cara, eu preciso mandar alguma coisa, eu preciso mandar um livro na casa dela, preciso mandar flores para ela, eu preciso cultivar, porque ela vai me indicar mais. Então, aqui, nessa hora, eu vou abordar meus próprios clientes e pedir indicação para ele. Rafael, e se eu ligar e falar, olha, na hora agora aqui, não me vem ninguém. E aí eu tenho 2 perfis. Quando é empresa e o perfil de cliente é parecido com os vizinhos, por exemplo, os ao redor dele, eu falo, seu João, eu vi aqui pelo Street View, se eu estou à distância, né? Tem lá o Google Street View, que do lado do senhor tem a empresa A, a empresa B e a empresa C. Eu posso falar com eles em seu nome? Isso se ele não tinha ninguém para indicar espontâneo. Ou já consegui 4 indicações. Se eu estou acompanhando, né, se eu conhece alguém, eu queria mais dentistas. Se conhece algum dentista, eu simplifico para crescer ao redor dos clientes. Esse, gente, é o mais óbvio de todos os tipos de prospecção. E o menos usado. Eu vou repetir. O mais óbvio e o menos usado. Talvez até porque geralmente os vendedores não fazem cultivo e ficam com medo de ligar para os clientes. Né? Vai que eu ligo para esse cara e ele desiste, né? Você não está acompanhando ou ele traz algum outro ponto, né? Então, acho que esse é um primeiro tipo de ação. E, gente, há empresas grandíssimas, eu vou dar alguns exemplos aqui, que vivem única e exclusivamente disso aqui, né? Gigantes, que tem grana para investir, mas não investe. Porque esse aqui é o maior investimento deles, né? Ok até aqui?
Então, esse aqui é uma ação 1 de prospecção imediata. Amanhã, não tenho para quem vender. O que eu faço? Ligo para um cliente, abordo desta forma, né? Se eu estou tendo cultivo, a chance dele indicar é maior. Se eu não estou, é menor, mas ainda assim funciona. Né? E eu já tenho um volume de empresas. Se eu fiz 10... Por isso que eu falo que tudo que você precisa em vendas para ter certeza que você vai funcionar é uma venda. Fez uma, está garantido. Desde que você cultive e aborde a prospecção ao redor de clientes. Tá? Segundo tipo de prospecção. Esteja onde os clientes estão. Né? Eventos, perfil e anúncio. Como assim? Eventos. Pô, eu sei que meu cliente é empresas. Como é que eu não participo de eventos onde tem outras empresas? Né? Ah, vou dar um exemplo, né? Nós mesmos na própria Soluto. A gente trabalha com o mundo digital. Qual palestra está tendo digital agora que tem gente assistindo? Que eu queria ver quem são os caras. Né? Eu deveria ter um tempo para ir nesses eventos. E não precisa ser fisicamente hoje, né? Com tudo que está rolando online. Então eu poderia acompanhar. Quais são os perfis que o meu cliente ideal geralmente segue? Pô, meu cliente ideal geralmente segue a Disney. E comenta coisas da Disney. Caramba, você tinha que estar lá seguindo esse cara, né? Seguindo esses perfis também. Tá difícil, Rafael. Por que tá difícil? Porque eu tenho concorrentes que estão gastando muito dinheiro com anúncio, né? E aí é engraçado, né, galera? Porque o cara gasta com anúncio, mas não responde os comentários do anúncio, né? Ou seja, mais um lugar para você prospectar. O cara fala, como é que funciona? E fica lá no vácuo. Ninguém responde o cara, né? E aí você está seguindo, fala, cara, achou o anúncio do seu setor, cara, embarca, fala, vou para dentro, olha essa campanha que maravilha, não é minha, mas por quê? Porque o cara comentou, falou, olha, fulano, eu posso fazer uma abordagem de prospecção ativa, né, com um cliente com nível de consciência nenhum. Eu estou entrando em contato com você, Letícia, porque eu vi que você acompanhou, fez uma pergunta no perfil tal do produto tal. Inclusive, eu vi que não sei se houve resposta para você ou não, mas eu estou mandando uma. Aí você tem duas opções: você quer ir no cultivo ou quer ir na colheita já? Os dois podem ser, tá? Não tem nada de errado. No cultivo, eu estou mandando um material para você, eu trabalho com isso, né? Aqui na empresa tal, trabalho com imóveis e tal. Estou mandando um material para você sobre como coisas que são importantes na decisão para clientes. Prazer conhecê-la, um grande abraço. Se eu vou pelo cultivo. Se você me permite, de vez em quando eu vou te mandar mais conteúdo. Essa é uma opção pelo cultivo. Não, Rafael, a fome tá grande, velho. Não tá fechando as paradas esse mês aí, eu preciso dar um gás. Eu vi que você comentou, eu vi que você viu, desculpa pela intromissão de entrar aqui, mas eu vi até que não responderam, e eu trabalho num setor que é muito parecido com o que está aparecendo no anúncio, com o diferencial de que nós temos A, B e C. Por isso eu estou te mandando material. Eu posso prospectar por aqui, né? Não tem nada, ou seja, eventos, perfis e anúncios, tá? Esses são 3 lugares que amanhã, tô sem cliente para ligar, cara, quais eventos estão rodando que tem o perfil do meu cliente? Quais são os perfis que esse cliente meu segue e geralmente comenta? Quais são os anúncios que aparecem para mim que provavelmente aparecem para ele? Essa é uma maneira de eu achar mais caminhos de clientes, ok? Então, cresça ao redor dos clientes, esteja onde os clientes estão. Esse cara aqui, galera, vale o curso, se vocês souberem usar esse perfil do perfil aqui. Vou até fazer um círculo nele aqui. Vejo pouca gente falando disso aqui. Você cria um perfil e começa a seguir todo mundo que são, vamos dizer assim, que o seu cliente ideal compra. Geralmente seus concorrentes, né? Vamos começar lá, eu trabalho com imóvel, quais são os caras que vendem geralmente para esse cliente meu? E eu crio um perfil, pode ser o seu, mas o seu vai estar sujo. Ideal um perfil do zerinho. E aí, ali dentro, você vai seguir esses caras. O que vai acontecer quando você, no Instagram, por exemplo, for lá em descobertas? Adivinha? Só vai ter conteúdo do perfil de cliente seu, segue. Você não, por isso, não fazer no seu. Cria um perfil novo, né? Imóveis de lazer, se for imóveis, né? Fisioterapia, soluções para pequenas empresas, seja lá o que for, né? Pessoas que querem se comunicar bem, perfis de comunicação, né? A gente tem um pessoal que também está no PEV aqui de comunicação, vamos colocar aqui telefonia, eu vou criar um perfil. E aí eu vou acompanhar. Aqui tem 2 coisas boas. Primeiro, você vai ver todos os comentários, empresas que você poderia abordar, conforme eu falei antes. E o segundo, putz, eu queria fazer um conteúdo para postar,
você já vai ver no Descobertas quais são os conteúdos que funcionam. Descoberto do Instagram só mostram conteúdos aprovados pelo Instagram. Então você vai descobrir que tipo de conteúdo o próprio Instagram tem preferido compartilhar, né? Então aqui é uma dica que vale ouro em pó, galera. É uma maneira de você achar clientes em prospecção e também criar ideias para novos posts e assim por diante. Ok? Não sei se todo mundo captou aí, falei muita besteira. Parece loucura ou não? Dá para entender o que eu falei? Alguém não entendeu? Isso é bem legal, pessoal. Bom, caminhando ainda, prospecção para colheita. Eu tenho lá um tipo de empresa que trabalha com o mesmo perfil de clientes do meu, uma agência, um escritório de contabilidade, se eu trabalho com B2B ou coisa do tipo. Cara, como é que a gente faz? É muito parecido, né? Esse caso aqui, cresça ao redor dos clientes, mas às vezes você identifica uma dor que seu cliente tem que um fornecedor também resolve, né? Então, aqui, quando você tem, e aí para dar um exemplo que eu já segui, putz, eu já tive uma agência de intercâmbio e eu trocava a lista de clientes da agência de intercâmbio com escolas de inglês, que também me davam perfis da escola de inglês que seriam para intercâmbio. Nós não concorríamos e nós trocávamos base para prospecção. E aí eu podia entrar em contato com os clientes da escola de inglês, porque eu era uma agência de intercâmbio. E ele podia entrar com a agência de intercâmbio, porque era uma escola de inglês. Aqui vale tomar cuidado com o LGPD, né, se esses clientes autorizaram ou não essa troca, a não ser que eu falo com os meus clientes em nome da sua escola, né, e você, na sua escola, fala com seus clientes em nome da minha agência. Esse é um caminho também muito legal aqui que pode ser seguido. Então, gente, uma opção, 2 opções, 3 opções, 4 opções, 5 opções, só de colheita. E cada uma delas aqui tem umas 10. Então, imagine a minha cara quando eu estou falando com alguém do meu time e a pessoa fala, eu estou sem ter com quem falar. Cadê? Eu vou olhar para a câmera aqui. Vou até tirar o compartilhamento aqui. Tá sem? Não tem ninguém. Tá difícil. Tá bom. Sinto muito. E hoje eu tentei aqui, a Lei e a Márcia são do meu time, então aqui dentro, coitados, estão ouvindo eu falar isso para elas. Mas às vezes eu não faço externamente, né? Externamente eu não faço essa cara. Mas dentro de mim, pode ter certeza que tem essa cara. Ah, então tá faltando. Não veio lead hoje. Entendi. Né? Quando eu vejo um vendedor falando de lead, o que eu sei? Que ele é fiotão. Sabe aqueles passarinho pequenininho? Que fica, a hora que o pai chega, abre a boca, faz... Fiotão. Precisa de alguém trazer lá, né, o bichinho, a minhoquinha, porque ele não sabe, ele não tem estratégia de prospecção, nem de cultivo, nem de colheita. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos claros. E por último, esses dias, por coincidência, essa semana, eu tenho, né, um cara que é um grande amigo, inclusive, Rafa, eu queria pegar mais conteúdos de venda, tem que seguir o perfil, né, do Jordão, Ricardo Jordão, gosto muito, aprendi demais com ele, e essa semana eu vi ele falando um negócio, por coincidência ele estava falando de prospecção numa live, e aí ele falou que você pode começar por cima ou por baixo, né, e eu nunca tinha ouvido esse termo, achei muito legal. Por cima é você, eu quero falar numa empresa com o decisor. Então, vai eu tentando abordar o dono da empresa, né? O que tem antes? Tem secretária, tem 2, 3 secretárias, todas treinadas para você não falar com o cara. E aí você fica tentando falar com um monte de gente e não consegue. E ele fala, comece prospecção por baixo. Ou seja, entregue algum material ou faça alguma abordagem de colheita ou de cultivo com quem está no caminho, né? Olha, e aí um exemplo, eu vendo lá uma máquina que facilita a vida de quem trabalha, sei lá, de jardineiros. Em vez de eu ir no dono da empresa de jardinagem, eu vou abordar os jardineiros que trabalham para ele e falar, cara, o que você acha desse tipo de produto? Né? Ou seja, eu abordo a galera que influencia, não a galera que toma a decisão. Né? Esse é um começo, a gente, por exemplo, na própria Solutudo, a gente trabalhou muito tempo porta a porta.
Então, a gente tinha literalmente um treinamento para, cara, aborda, ensina as secretárias usarem a Solutudo. A hora que elas aprenderem a usar, elas vão falar, pô, seria legal ter a nossa empresa aí, né? Então, esse comércio por baixo é entender que a gente tem que literalmente criar relação com os usuários, com as pessoas no caso de escola, com o aluno, antes de falar com a mãe, né? Não à toa a gente... Então, aborda o usuário primeiro em muitos mercados. Então, pessoal, com tudo isso que nós falamos, você tem caminho para construir um lugar onde você pode fazer colheita, que é um lugar de cultivo, um lugar para fazer colheita, ou seja, clientes, eventos, perfil do perfil, lista, trocas, né? E esse cultivo, dependendo do seu produto, de quem toma as decisões. Aqui não vai faltar lead para você. Se faltar, tem alguma coisa errada, manda pergunta no grupo e eu te ajudo. Não era para faltar. Não é cabível que falte. Só aqui você já estaria com um volume muito grande de possibilidades. E aí, mostrando um exemplo, o que eu preciso? Bom, eu preciso construir o roteiro para abordar esses caras. Né? Já que eu tenho a lista, então aquele lugar vai ajudar você a ter nomes. Né? Seja... E tem o tráfego pago aqui que eu não vou abordar aqui, pessoal, porque é aquilo. Ou você tem uma agência e vai pagar por um cara gerar leads para você e assim por diante, e há de se questionar, né? Há de se questionar. Pra você ter uma ideia, essa semana mesmo a gente tomou a decisão de parar com o tráfego pago na empresa, porque a gente tem muitas outras possibilidades de abordagem de lead melhor, e eu peguei um número, estou tentando pegar a fonte dele, de que tráfego pago geralmente chega o lead para você com 6 a 8 segundos de um vídeo preenchido, visto. Então o cara viu 6 segundos de um vídeo e já preencheu o cadastro. E aí, como é que é a hora que você aborda o cara? Não sabe nem o que está falando, às vezes. Então, você tem que construir uma campanha muito boa para isso aqui funcionar de verdade, para que os leads que venham aqui realmente sejam muito bons, né? Então, a minha sugestão é vá por tráfego pago no cultivo antes de cair na colheita. Então, eu já tenho quem eu me organizei, conforme a gente já falou nas últimas reuniões, e aí eu vou para abordagem. Abordagem, gente, de prospecção, independente, eu estou acabando já, porque eu sei que eu já passei para caramba do tempo aí, eu tenho aqui alguns pontos importantes. 3 perguntinhas que têm que ser respondidas em qualquer abordagem de prospecção. Se você não responder essas 3 aqui, você vai perder. Geralmente, você pode até começar por essa aqui, tá? Quem é você? Como você chegou até mim? E por que você está me abordando? E aqui, né, gente, tem um ponto importante. Deixa eu só ver se eu coloquei para frente esse cara aqui. 2 coisas importantes para ser lembrado. Você pode começar pelo porquê, e eu vou dar um exemplo. E você nunca comece com algo grande, né? Abordagem é, olha, meu nome é João, eu peguei seu telefone com a Márcia e eu quero beijar. A chance de funcionar, ela é menor. Então, a sugestão aqui pode inverter a ordem, né? Então, olha, eu estou ligando para você por um motivo, né? Eu cheguei até você de tal forma e me chamo tal nome, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Então, que esse motivo não seja ainda de cara muito grande. E aí, vamos dar um exemplo aqui. O porquê deve ser personalizado. Se você tiver um porquê igual, você sempre vai ter a mesma resposta, e geralmente não é boa, tá? Deve valer a pena esse primeiro contato, esse algo pequeno que você vai oferecer, e não oferecer perigo nem ao tempo. Então, vou dar alguns exemplos. Aí depende de onde está vindo esse contato de colheita, né? Um contato de cultivo. Oi, tudo bem? Alô, quem está falando? É o Ítalo, né? Ítalo, tudo bem com você? Ítalo, eu tô te... E aí, vou voltar aqui num exemplo, né? Eu tô fazendo uma abordagem de prospecção para a colheita, que é a mais simplesinha. Estou entrando em contato com você, quem me passou seu telefone foi João, isso se foi indicação. Eu peguei seu telefone porque eu vi você na live, eu vi que você comentou tal post, ou seja, explica da onde está vindo essa abordagem, né? Eu sempre tenho que explicar, e aí por isso que a ordem pode mudar aqui em cada um dos exemplos, tá? Um outro ponto aqui simples. O motivo do meu contato é porque eu vi que você fez tal comentário. Motivo do meu contato
é porque quem indicou foi a Márcia, né? Que aí eu estou explicando esses dois aqui. E o porquê de eu estar entrando em contato com você é que, e aí vamos supor que é para colheita, para cultivo. Eu gostaria de poder ir te mandando alguns materiais sem, cadê? Vamos lá. Sem tomar muito do seu tempo, nem, mas para você ir conhecendo um pouco do mundo de mercado imobiliário, do mundo de artesanatos nossos, e eu queria sua autorização para que eu pudesse te mandar esse material. Isso para quando eu quero fazer uma abordagem para incluir o cara num processo de cultivo. Rafa, não, eu quero fazer uma abordagem que é mais simples, mas eu não podia deixar de dar o exemplo aqui. Uma abordagem para colheita, né? E aí depende. Eu tenho uma colheita no nível de consciência zero, eu tenho a colheita no nível de consciência maior. Então, o que eu deveria fazer aqui? E eu vou pegar 3 exemplos: um de indicação, um de perfil. Eu peguei um comentário do cara num outro lugar, e vamos pegar um terceiro aqui. Um perfil que eu achei sem ser em comentário. Para ficar 3, um cold call mais cold que seja possível. Então, primeiro, o contrato deve ser personalizado. Para isso, eu preciso me preparar um pouquinho. Deve ser um contato que vale a pena ele conhecer, pô, tem alguma coisa interessante, que ele não tenha medo nem de perder tempo e nem de você ser chato. Cá entre nós, a gente constrói um script bem claro, igual a isso. Então, vamos supor que eu estou ligando por uma indicação que eu consegui de clientes meus. Ítalo, estou abordando você, né? Quem está falando é o Ítalo. Ítalo, tudo bem? Ítalo, o motivo da minha abordagem é que, primeiro, quem me passou o seu contato foi o João, que trabalha com você, que também é dentista, tal, e ele pediu, né, dentro do documentário, a gente está entrando em contato através de uma indicação do João, né? Eu prometo ser rápido, não quero tomar muito do seu tempo, e mais para que você conheça o que o João, ele teve acesso a um empreendimento que fica no interior de São Paulo, que foi feito de maneira tal, e eu gostaria de poder te explicar como funciona isso, já que ele priorizou você, sem tomar muito do seu tempo, mas para que você pudesse conhecer. Porque nesse caso, eu não quero que você compre o imóvel. Eu não quero nem que você venha para a visita. Eu quero só que você saiba que existe sem nenhum compromisso. A chance de um sim para essa abordagem é muito grande, né? Agora, se eu falo, eu queria marcar uma visita para você, eu queria marcar... Não, cara, é só para você conhecer. Ele conheceu um pouquinho, lembra do outdoor? Eu posso oferecer a chance de uma visita. Ele veio para a visita, ou seja, eu vou caminhando com esse cara nos níveis de consciência. Numa abordagem de prospecção ativa, fria, eu quero que ele me dê atenção de alguns minutos para eu tentar, nestes minutos, a primeira venda, construir mais e assim por diante. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu trabalho com artesanatos, e aí eu estou falando artesanato porque a gente tem, né, pessoas aqui que são dessa área. Eu estou entrando em contato com você, lembre-se, por indicação. Rafa, eu vou dar os 3 exemplos em imóveis primeiro, para daí a gente voltar com outro setor. Rafael, eu vi um comentário do cara num post de um concorrente meu. João, eu estou entrando em contato com você, e aí aquilo, nesse caso, provavelmente vai ser um contato feito pelo Instagram, né? Porque eu vi um comentário seu, até dou print e posto o comentário dele em tal lugar, sobre tal imóvel, falando de tal assunto, né? Me desculpe eu invadir teu espaço aqui, mas é que eu trabalho, né, com um material que é parecido, que tem um diferencial, inclusive, de tal coisa. Então, eu não queria tomar nem seu tempo, nem te amolar, mas eu gostaria de poder te dar algumas informações que eu acho que tem a ver com o teu interesse, que, inclusive, nem foi respondido lá. O máximo que você vai ter é vácuo. Vácuo você já tinha antes. Essa abordagem permite que saia alguma coisa. Percebe que tem grande... Mas eu abordei, eu personalizei algo, né? Eu não entro do nada. Olá, trabalho com imóveis e gostaria de saber se você tem interesse. Não, eu tenho um motivo para estar entrando em contato com você. Eu te falei de onde eu consegui seu contato, né? Esses são exemplos. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, da parte de telefonia, por exemplo, né? Eu trabalho. Vamos pegar aqui um outro, da parte de pagamentos. Eu vi a Yara aqui, esqueci de fazer um exemplo desse setor. Então, por exemplo, se eu tenho uma indicação. Olá, João, eu estou entrando em contato com você porque eu estive com o Rafael, que é cliente nosso há tanto tempo, que disse, é muito importante quando eu consigo indicação,
eu entender qual é a relação do cara com a indicação. Ah, eu tenho o João. O João é seu. O João é meu primo. Pô, que legal, faz tempo que você não vê ele. Ah, tal. Então eu tô ligando para você porque o João te indicou, ele disse que é seu primo, falou inclusive que faz 6 meses que vocês não se veem, né? Não sei se vocês brigaram. Ah, pô, aquele cara, filho da mãe. Eu já consigo falar de algo que ele goste ou domine. Então, e o motivo do meu contato é porque o João é cliente nosso há tanto tempo. A gente trabalha com a parte de pagamentos, né? De meios de pagamentos. Ele tinha um monte de pagamentos lá, inclusive falou que você está bem. E eu nem quero tomar muito do seu tempo, tá? Independente de você querer ou não, queria poder, né, fazer uma visita hoje à tarde para você para entender o que você tem aí, ver o que a gente tem pode ou não te ajudar, né? E eu vou passar aí por volta das 15 horas. Ou se eu fui já pessoalmente, eu já vou, tô aqui, né? Ou seja, percebe o script de abordagem de prospecção, ele deve passar por essas 3 perguntinhas. Quem sou eu? Como eu cheguei até você e por que eu estou entrando em contato. O porquê sempre personalizado, né? Sempre personalizado. Percebam que em cada um dos casos, o contato 1 não é para comprar, é para conhecer, para entender. Ah, Rafael, mas eu já gosto de falar direto o que a gente faz, quanto custa, não sei o que. Se você tiver certeza de que é o perfil de cliente ideal, você não precisa ficar com esse medo todo. Né? Você já está falando com a pessoa certa. Então, consiga um tempo para vocês conversarem, falar, oi, tudo bem? Ah, me conta um pouquinho mais. Aí, dali eu vou dar um novo passo para uma visita, dali eu vou dar um novo passo para um contato, e assim por diante, né? E sem oferecer perigo nem ao tempo, nem ao não, tá? Essas são as formas de abordar. Gente, vale para tudo. Eu poderia ilustrar aqui 10 exemplos, talvez agora abrindo para perguntas apareça para vocês, né? Mas aqui a gente passa, então, por todos os cenários. Cultivo e colheita, você escolhe o que planta, prospecção sobre cultivo, prospecção sobre colheita, como organização, script, como eu monto um script passando por esses caras, coisas importantes no script. E aqui eu vou dar 2 exemplos, né? A Solutudo, durante 16 anos de vida da Solutudo, a gente não tinha nunca nenhum lead. Então, era todas as abordagens feitas através de prospecção, que o pessoal costuma dizer fria, mas se fosse fria, a gente não estava vivo, né? Porque vendia pra caramba, porque a gente sabia o perfil, sabia como abordar, e assim por diante. E no caso nosso, a gente crescia ao redor de clientes, né? Que estavam ali, ou de outros cultivos, e a Prudential, né? Que é um dos lugares que eu já citei, que o único meio é crescimento ao redor de clientes. 1 cliente, 3 clientes. Inclusive, eles pegam indicação de quem nem é cliente. Né? Não vendi, você tem que me dar uma indicação. Já que você não vai comprar, então pelo menos indica um cliente que você acha que tem mais a ver com o nosso produto. Se você não achar nenhum, eu já entendo que você não entendeu o direito que eu vendo. Então o problema não é o seu perfil, é o meu atendimento, deixa eu te explicar melhor. Então, esses são os cases, e essa frase, para mim, resume o que é prospecção, né? Prospecção é quando o Superman sai da sala em busca de situações em que ele possa ser útil. Superman é um vendedor bem preparado, que já sabe que é bom, mas decidiu não esperar mais as coisas caírem no colo. Né? Cara, deixa eu fazer meu papel aqui, deixa eu assinar essa frase aqui, porque ela não existia antes de hoje. Vamos lá. Que eu falei, cara, como é que eu explico? Essa aqui é a minha assinatura. É isso, é a hora que você fala, não, cara, eu tenho um produto bom, resolve problema de pessoas, eu sei quem são essas pessoas, deixa eu ter um trabalho para abordá-las para não depender de ninguém. Eu brigo por esse perfil, mas é meu tempo. Deixa eu escolher quem eu quero abordar aqui. Eu ia passar esse vídeo de novo. Bom dia, meus pezinhos de arface. Ah, como vocês estão viçosos. Só para lembrar a todos. Eu tenho muito orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de arface. Vocês estão cada dia mais melhor. E cada dia eu tenho mais orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Tudo aquilo que você cuida, tudo aquilo que você dá atenção, tende a crescer. Vale a reflexão. Vocês são minha alegria. Bom dia, meus pezinhos de alface.
Vocês são minha alegria. Vocês são minha razão de... Mas não feche a sua gratidão. E assim a gente descartar as anotações para poder mandar para vocês, a gente conclui, pelo menos em termos de conteúdo, o bate-bola de hoje que eu tinha para vocês sobre prospecção. E aí eu vou resumir ele para nós. Para ter prospecção, eu tenho que estar em processo de crescimento, acho que esse é um primeiro ponto. Eu tenho que saber quem é meu perfil de cliente ideal. Eu tenho que saber que eu posso trabalhar com cultivo e colheita. E aí eu dei ali uma lista de opções de cultivos e colheitas que a gente tem. Eu tenho que ter, claro, um formato de abordagem que eu possa usar nessas prospecções. E aí a gente deu quem é você, como você conseguiu meu contato, por que você está me ligando, o porquê sempre personalizado, sem oferecer perigo ao tempo e ao não, começando com algo pequeno, para que eu não precise, literalmente, aí, chegar querendo beijar ninguém na boca, mas pelo menos conhecer e ter tempo. O que está contra nós no mundo de prospecção? A pressa. E o momento que é sempre delicado, a gente sempre está correndo, só que é um ciclo que está aí por tudo que você plantou lá atrás. Ou você começa a separar um espacinho de tempo para mudar esse ciclo, ou você vai se encontrar nele pro resto da vida, né? Então, a ideia do Vendas de Verdade, do PEV, né, o que me fez querer estar aqui com vocês e criando esses conteúdos, é para trazer um nível de consciência maior para quem está nessa área. Porque daí você vai ganhar mais, né? Acho que são duas coisas importantes. Mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Não tenha nenhuma dúvida. E o segundo ponto, agora, só isso basta? Não. Mostre um vendedor que abriu vendas e cuidou de seus clientes, que estudou tanto, que eu sei lá onde esse cara chega, né? Mas não é pouca coisa. E eu abro agora para perguntas e respostas para a gente ter um tempinho aí de troca. Eu levei, era meia hora de conteúdo, foi 1h30. Vamos adiante. Quem vai falar primeiro aí, Lucas ou Ítalo? Não sei se foi por querer dessa vez ou não. Pode começar você, Ítalo. Vai você mesmo, Nicolas. O Lucas, já tá aberto aí? Manda bala. Você levantou primeiro, pode perguntar. Manda bala. Então, é mais um comentário sobre a estratégia lá da pizzaria do seu amigo. Eu vi algo muito parecido esses dias, que era um monte de garçom, assim, e eles começaram a distribuir no meio do sinal, sabe? E eu acredito que essa pizzaria deve estar crescendo muito, assim. E eu vou até tentar achar o nome depois dela. Manda para mim, pra ver. com certeza. Na realidade, se você for para a praia, você vai ver os caras fazendo isso, né? Não há abordagem mais fria do que você sentado na frente do mar, a última coisa que você quer é comprar uma coisa e o cara chega e te dá um amendoim, né? É uma prospecção, esses caras aprenderam a fazer, e esses caras manjam pra caramba, porque eles tomam, imagina, não é porque eu, pelo menos toda vez que eu vou pra praia, eu abordo um desses caras e eu fico trocando uma ideia, inclusive no Vendas de Verdade, tem um post, inclusive, de eu falando com um desses caras, né, de abordagem, de prospecção, porque a galera que manja mesmo não tá de terno e gravata, né, que tá de terno e gravata tá papagaiando, às vezes, o conteúdo de alguém que fez bastante, né, então vale a pena dar uma olhada e divide comigo esse sim, Lucas, bem-vindo. E sobre o livro também que você recomendou lá, o Sim, tipo, eu ainda não li tudo, né, eu tô na metade, eu até, tipo, dei umas risadas ontem que ele mostrou até um exemplo lá do The Office, né, da série. Sim. Gostei da risada, porque é muito boa aquela série e eu não imaginava que eu ia ler isso no livro. Não, Mais um obrigado, assim, pela indicação do livro. É lição de casa aquele lá, vale a pena ver. Manda bala, seu Ítalo. Sobre a questão... Tá me ouvindo? Ouvindo bem. Legal. Sobre a questão do perfil para perfil, eu não entendi muito bem ali, eu não ia interromper naquele momento ali, mas o Vendas de Verdade, ele entra meio nesse sentido que você criou no Instagram, o perfil seu, Boa. você tem o seu pessoal e o Vendas de Verdade, né? Eu não Perfeito. entendi muito bem como que é a funcionalidade disso. Daquele lance do perfil. Então, vamos pensar assim, né? O Ítalo, e vamos dar um exemplo para você que você trabalha com imóveis, você vende loteamentos de lazer, né? Vamos dizer assim, específico seu. Você consegue identificar quem são os perfis que vende para o seu próprio público?
E vamos ser bem específico, de imóveis aí, ou não? Sim. Sim? Então, imagina que você cria um perfil que é loteamentos no interior. E neste perfil, né, Ítalo, e aí lembre-se que eu falei de dois. Eu falei um perfil para seguir cliente e eu falei um perfil para seguir concorrente, tá? No caso, vamos pegar esse perfil para seguir concorrente. Eu sigo todas essas páginas. Cara, puta, tem uns caras vendendo imóvel lá em Campinas, tem um cara que vendendo loteamento lá não sei na onde, tem um cara dos outros loteamentos, eu vou seguindo esses caras todos, né? O que vai acontecer com isso, né, Ítalo? Quando eu abrir esse perfil e clicar em descoberta do próprio Instagram, o que o Instagram vai me mostrar? Ele vai me mostrar posts que tiveram sucesso, que são de público parecido com os que você segue. Então, o que você vai ter acesso nessa hora? Para dois motivos. Um, para você poder criar conteúdo, cara, eu vou criar conteúdo, deixa eu ver esses conteúdos que estão funcionando aqui, porque são os conteúdos que o próprio Instagram entende como conteúdos bons, tá? Então, para isso pode servir. E o segundo, deixa eu entrar nesses conteúdos para ver os comentários, deixa eu ver o que está rolando aqui. E através dos comentários, pode ser que pinte para você alguma opção de cliente. Lembrando, né, como é que vai ser minha abordagem nesse caso, quando eu estou prospectando através disso? Eu vou curtir o cara, vou ver o comentário dele, às vezes eu respondo o próprio comentário dele, oi fulano, vi que não te responderam aqui no post, estou te mandando um inbox aí de um material que pode te interessar. Mando lá já, e mando, Ítalo, acabei de comentar o seu comentário lá na página, desculpa estar te interrompendo, invadindo o seu espaço aqui, né, mas é que eu vi que você comentou o perfil tal, eu também sigo, porque a gente tem uma opção aqui no interior que é um pouquinho diferente. Eu vou te mandar o material só para você conhecer sem compromisso. Para isso que seria o perfil de seguir outros perfis, para eu ver posts que funcionam e ficar mais fácil de acessar os clientes que estão comentando esse post. E outra opção que eu falei de seguir clientes, né? Essa pode ser até com o teu perfil, mas aí depende de você, né? Eu tenho um perfil que eu começo a seguir clientes, isso vale mais, né, Ítalo, principalmente no B2B, né, para empresas. Para pessoas é mais delicado, né? Eu segui um cara do nada lá, o Neto vê você seguindo a Márcia, né, a esposa dele. Quem que é esse cara, né? Pode dar ruim no caso do B2C aí. Então, nem vale. Mas no caso do B2B, eu tô seguindo as empresas que eu quero abordar no futuro, né? Tô acompanhando elas, vendo o que elas oferecem e assim por diante. Não sei se eu me fiz claro agora ou não. Sim, entendi perfeitamente. Obrigado. O Vendas de Verdade, né, dando um exemplo, ele é um perfil que eu criei para nutrição, né, para cultivo. Eu vou postando conteúdos lá, às vezes pego esse conteúdo aqui, corto, coloco algumas partes e vai com cultivo. Para quê? Para amanhã um monte de gente comprar? Não, para que eu tenha um público aquecido se um dia eu tiver alguma campanha, alguma oferta, alguma situação. Mas lembrando, né, o que são os meus produtos aqui nesse caso? Tem um monte. Tem desde a própria Solutudo, tem o curso que vocês estão aqui, tem palestras que aparecem e surgem devido ao cultivo lá. Então, quando você está cultivando, você tem a chance de ser surpreendido, né? Você tem a chance de ter algum cliente abordando quando você não estava prospectando ativamente, né? Acho que esse é um exemplo exatamente disso que nós estamos dando aqui. Perguntas mais alguém? Se não, Lucas, manda bala. Então, é mais uma dica. Você falou de olhar os concorrentes, né? Dá para entrar lá na biblioteca de anúncios do Facebook e ver o que eles estão rodando. Também, perfeito. Para seguir os próprios comentários, né? Acho que vale depois colocar biblioteca de anúncios, ver concorrentes. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa que aí dá para postar no grupo lá para a galera que não conhece poder acessar. Estou mandando um post aqui no PV aqui para vocês poderem ver que é isso que o Lucas comentou. Mais alguma, pessoal? Se não, eu vou finalizando por aqui. E lembrando vocês que nós vamos ter um próximo encontro. Deixa eu ver aqui quando. No dia. Cadê você, camarada? Vou pegar a data aqui. O próximo encontro nosso vai ser no dia 1º de julho. 1º de julho. É isso aí. Show? Estaremos lá.
Yara, obrigado. Yara já saiu. É isso, pessoal. Agradeço muito vocês. Tem alguém. O Lucas tá sem querer? Acho que foi sem querer, foi mal. Agradeço vocês mais uma vez. Espero ter contribuído aí com a jornada de vocês. Prospecção não é brincadeira, né? É um processo. E que a gente tem que olhar, cara, o que eu posso fazer aqui de cultivo, o que eu posso fazer aqui de abordagens, mas não dá para um profissional ficar sem cliente, né? Acho que esse é o ponto. O profissional não pode ficar sem cliente. O profissional, ele resolve a dor de alguém, então ele tem que ter a confiança de abordar quem tem a dor da melhor maneira possível para ajudar a resolver. Então, lembre-se, a frase é prospecção, cadê? Deixa eu ver aqui. Prospecção é quando o Superman sai da sala em busca de situações em que ele possa ser útil. O telefone está tocando, amigo, eu vou ligar para alguém. E aí, eu finalizo falando uma historinha. Uma vez eu fui fazer a primeira feira com meu pai, e a gente levou arranjos, né? Eu contei isso em alguns lugares já. E aí a barraca estava cheia, eu tinha 7 anos e queria ir embora. Falei, pai, que hora que nós vamos embora? Ele falou, a hora que vender tudo. Eu olhei aquilo, falei, beleza, né? Aí começou a feira, deu 9h30, passou 1 hora, eu tinha vendido 2 arranjos, tinha uns 200. Eu falei, nós vamos sair daqui quando eu tiver 28 anos de idade. Não dá, não estou disposto. E eu lembro que eu e meu irmão catamos arranjos e saímos em busca do perfil de cliente ideal, que nós já sabíamos qual era, com 7 anos de idade, que casais compravam mais arranjos, que era que minha mãe e meu pai vendiam. E aí eu criei a minha forma de abordagem, que geralmente eu chegava num casal, falava, oi, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Olha, que tal você dar esse arranjo aqui para sua esposa, né? A não ser que você ache que ela não merece. Aí, puta, o cara ficava olhando minha cara, ela também, e ali eu vendia bastante. E aquilo ali fica para mim sobre prospecção, né? Às vezes o cliente bate na porta e agradece, atende, mas quando ele não bate, sai da barraca, irmão, vai atrás dele, senão você vai sair dali 28 anos depois, é tarde demais, e teu futuro, as contas que você tem para pagar, os sonhos que você tem para comprar, não podem ficar esperando o cliente vir atrás de você. Não é assim que funciona. Se vier, depois de muitos anos de cultivo, maravilha, é maravilhoso. Esses dias, na semana retrasada, eu estive em Amapá, em Macapá, no Amapá, porque um cliente veio atrás de mim para contratar para uma palestra. Pô, legal pra caramba, bem-vindo, mas se eu vivesse só disso, pode ter certeza que eu não estou esperando ninguém procurar eu, não. De jeito maneiro. Grande abraço, bom descanso a todos e até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, gente. Boa noite, Rafa. Valeu, Rafa. Valeu. Valeu. Se tiverem dúvidas, manda no grupo. Valeu, Yara.